O segundo capítulo é chamado Sadhanapada. Ele descreve as qualidades necessárias para mudar a mente, efetiva e gradualmente, de um estado de distração para um estado de atenção. Também explica por que essas qualidades são importantes e o que a sua prática envolve. Sadhanapada, capítulo 2, Sutra 1. A prática de yoga deve reduzir as impurezas mentais e físicas, deve desenvolver nossa capacidade de examinarmos a nós mesmos e nos ajudar a compreender que, em última análise, não somos os senhores de tudo o que fazemos. Sutra 2. Então, é certo que tais práticas removerão os obstáculos que impedem a percepção clara. Sutra 3. Os obstáculos são as compreensões errôneas, a falsa identidade, os apegos excessivos, as aversões sem razão e a insegurança. Sutra 4. A compreensão errônea é a fonte de todos os demais obstáculos. Eles não precisam aparecer simultaneamente e seu impacto varia. Às vezes, são obscuros e quase invisíveis, outras vezes estão expostos e dominantes. Sutra 5. A compreensão errônea conduz a erros de compreensão do caráter, da origem e dos efeitos dos objetos percebidos. Sutra 6. A falsa identidade estabelece-se quando consideramos a atividade mental como a verdadeira fonte de percepção. Sutra 7. O apego excessivo está baseado na suposição de que o objeto contribuirá para a felicidade eterna. Sutra 8. Aversões sem razão são normalmente o resultado da experiência dolorosa sofrida no passado, ligadas a determinados objetos e situações. Sutra 9. A insegurança é o sentimento inato de ansiedade pelo que está por vir. Ela afeta tanto o ignorante quanto o sábio. Sutra 10. Quando os obstáculos parecem não estar presentes, é importante ficar vigilante. Sutra 11. Avançar em direção a um estado de reflexão para reduzir o seu impacto e impedir que eles assumam o comando. Sutra 12. Os obstáculos influenciam nossas ações e suas consequências. Essas consequências podem estar evidentes ou não no movimento da ação. Sutra 13. Enquanto os obstáculos prevalecerem, todos os aspectos da ação serão afetados, sua execução, sua duração e suas consequências. Sutra 14. As consequências de uma ação serão dolorosas ou benéficas, dependendo se o obstáculo estava presente ou não na idealização ou na execução da ação. Sutra 15. Os efeitos dolorosos de qualquer objeto ou situação podem ser o resultado de um ou mais dos seguintes fatores: mudanças no objeto percebido, desejo de repetir experiências agradáveis e o poderoso efeito do condicionamento vindo do passado. Além disso, mudanças do próprio indivíduo podem ser fatores contribuintes. Sutra 16. Efeitos dolorosos que provavelmente ocorrerão devem ser prevenidos e evitados. Sutra 17. A causa das ações que produzem efeitos dolorosos é a incapacidade de distinguir aquilo que é percebido daquilo que percebe. Sutra 18. Tudo o que é percebido inclui não apenas os objetos externos, mas também a mente e os sentidos. Eles compartilham 3 qualidades: inércia, atividade e clareza.
tem dois tipos de efeitos: expor aquele que percebe às suas influências, ou proporcionar os meios para fazer a distinção entre eles e aquele que percebe. Sutra 19. Tudo o que é percebido está relacionado porque compartilha as três qualidades. Sutra 20. Aquele que percebe não está sujeito a qualquer variação, mas percebe sempre por meio da mente. Sutra 21. Tudo o que é perceptível tem um único propósito: ser percebido. Sutra 22. A existência de todos os objetos de percepção e o seu surgimento são independentes das necessidades da pessoa que percebe. Eles existem sem uma referência pessoal, para poder atender às diferentes necessidades dos diferentes indivíduos. Sutra 23. Tudo o que é percebido, seja o que for e qual for o seu efeito sobre determinado indivíduo, tem uma única finalidade: clarificar a distinção entre o externo, que é visto, e o interno, que vê. Sutra 24. A ausência de clareza em distinguir entre o que percebe e o que é percebido se deve ao acúmulo de compreensões errôneas. Sutra 25. Sim, esse é o objetivo último da prática de yoga. Liberdade é a ausência das consequências dos obstáculos e a supressão das ações cujos efeitos nos perturbam ou nos distraem. Sutra 26. Essencialmente, os meios devem ser direcionados para o desenvolvimento da clareza, de maneira que se torne evidente a diferença entre as qualidades mutáveis daquilo que é percebido e as qualidades imutáveis daquele que percebe. Sutra 27. A obtenção de clareza é um processo gradual. Sutra 28. A prática e a reflexão sobre os diferentes aspectos do yoga gradualmente reduzem os obstáculos, como a compreensão errônea. Então, a chama da percepção brilha, e a distinção entre aquele que percebe e aquilo que é percebido torna-se mais e mais evidente. Agora, tudo pode ser compreendido sem erros. Sutra 29. Existem 8 componentes do yoga. São eles: yama, atividades para o nosso ambiente; niyama, atividade para conosco; asana, a prática de exercícios físicos; pranayama, a prática de exercícios respiratórios; pratyahara, a restrição de nossos sentidos; dharana, a habilidade de direcionar nossa mente; dhyana, a habilidade de desenvolver intenções ou interações com o que buscamos compreender; samadhi, a integração completa com o objeto a ser compreendido. Sutra 30. Yama compreende: primeiro, considerações para com todos os seres vivos, especialmente os que são inocentes, os que estão em dificuldade ou os em situação pior do que a nossa. 2. Comunicação correta por meio de fala, de escrita e de gestos ou ações. 3. Ausência de cobiça, ou a capacidade de resistir a um desejo por algo que não nos pertença. 4. Moderação em todas as nossas ações. 5. Ausência de ganância, ou a habilidade de aceitar apenas o que é apropriado. Sutra 31. Quando a adoção dessas atividades e atitudes em nosso ambiente já não é uma mera obrigação,
Independentemente de nossa situação social, cultural, intelectual ou individual, ela se aproxima da irreversibilidade. Sutra 32. Niyama compreende, primeiro, limpeza, ou seja, manter limpo e asseado o nosso corpo e o ambiente ao nosso redor. 2. Contentamento, ou a faculdade de estarmos confortáveis com o que temos e com o que não temos. 3. A remoção de impurezas em nosso corpo e mente por meio da manutenção de hábitos corretos de sono, exercício, nutrição, trabalho e relaxamento. 4. Estudo e necessidade de rever e avaliar nosso progresso. 5. Reverência a uma inteligência superior ou a aceitação de nossas limitações diante de Deus, aquele que tudo sabe. Sutra 33. Quando essas atitudes são questionadas, pode ser útil a reflexão sobre as possíveis consequências de atitudes alternativas. Sutra 34. Por exemplo, um desejo repentino de agir com rudeza, de encorajar ou aprovar ações indelicadas, pode ser contido pela reflexão sobre as consequências prejudiciais disso. Muitas vezes, atos como esses são resultado de instintos inferiores, como raiva, possessividade ou um julgamento incorreto. Sejam essas ações de menor ou maior relevância, a reflexão, numa atmosfera favorável, pode conter nosso desejo de agir assim. Sutra 35. Quanto mais atenciosa uma pessoa é, mais ela estima ou estimula sentimentos bons entre todos aqueles que estão em sua presença. Sutra 36. Uma pessoa que demonstra um alto grau de sinceridade na comunicação não falhará em suas ações. Sutra 37. Uma pessoa que é digna de confiança, porque não cobiça o que pertence a outros, naturalmente tem a confiança de todos, e tudo é compartilhado com ela, por mais precioso que possa ser aquilo a compartilhar. Sutra 38. Na sua melhor forma, a moderação produz o mais alto nível de vitalidade individual. Sutra 39. Quem não é ganancioso é seguro. Tem tempo para pensar profundamente. Sua compreensão de si mesmo é completa. Sutra 40. Quando a limpeza é desenvolvida, ela revela o que precisa ser constantemente mantido e o que é eternamente limpo. O que decai é externo. O que não decai está profundamente dentro de nós. Sutra 41. Além do mais, a pessoa se torna capaz de refletir sobre a natureza mais profunda de sua própria individualidade, incluindo a fonte de percepção, sem ser distraída pelos sentidos e livre da compreensão errônea acumulada no passado. Sutra 42. O resultado do contentamento é a felicidade total. Sutra 43. A remoção das impurezas permite um funcionamento mais eficaz do corpo. Sutra 44. O estado, ou o estudo, quando é desenvolvido no seu grau mais alto, aproxima o indivíduo de forças mais elevadas, que promovem a compreensão daquilo que é mais complexo. Sutra 45. A reverência a Deus desenvolve a capacidade de compreendermos plenamente qualquer objeto que se escolha. Sutra 46. Asana deve ter a dupla qualidade de atenção e relaxamento. Sutra 47.
Essas qualidades podem ser obtidas pelo reconhecimento e observação das reações do corpo e da respiração às várias posturas que constituem a prática de asana. Uma vez conhecidas, estas reações podem ser controladas passo a passo. Sutra 48. Se esses princípios forem seguidos corretamente, a prática de asana ajudará a pessoa a suportar e até a minimizar as influências externas sobre o corpo, como a idade, o clima, a dieta e o trabalho. Sutra 49. Pranayama é o controle consciente e deliberado da respiração, substituindo padrões inconscientes. É possível somente após um domínio razoável da prática de asana. Sutra 50. Ele envolve o controle da exalação, da inalação e da suspensão da respiração. O controle desses três processos é alcançado modulando sua duração e sustentando esta modulação por um período de tempo. A mente deve direcionar-se a esse processo. Esses componentes da respiração devem ser longos e uniformes. Sutra 51. Entre a respiração, transcende o nível da consciência. Sutra 52. A prática regular de pranayama reduz os obstáculos que inibem a percepção clara. Sutra 53. E a mente está agora preparada para o processo de direcionar-se a uma meta escolhida. Sutra 54. A restrição dos sentidos ocorre quando a mente é capaz de permanecer na direção escolhida, e os sentidos, desconsiderando os diferentes objetos à sua volta, seguem fielmente a direção da mente. Sutra 55. Então, os demais sentidos estão dominados. E aqui nós concluímos a lista de 55 sutras do capítulo 2, chamado Sadhanapada, que compõe o Yoga Sutra de Patanjali, traduzido por Desikachar no seu livro O Coração do Yoga. No próximo episódio vamos ler o capítulo 3, intitulado Vibhuti Pada.